Daí, pessoal, a agressão a Luan. A torcida do Corinthians comemora uma agressão ao ex-jogador do Grêmio, ex-ídolo da torcida tricolor, Luan. O ex-rei da América, o reizinho, está em apuros em São Paulo. Qual será o futuro dele? E o que podemos comentar sobre o que acontece com o futebol brasileiro e com este jogador? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora um recado para quem está precisando de dinheiro, está negativado, está com algumas dificuldades, precisa de um dinheiro rápido. Você tem na G Empréstimos um parceiro. Você vai conversar com eles e vai tentar resolver esse problema. Principalmente você que é do interior, que tem conta na RGE, na RGE Sul, pode ter esse valor aí descontado, inclusive na conta da luz. Converse com eles, converse com a G Empréstimos e tente resolver esse problema. Gente, o Brasil inteiro fala da agressão ao jogador Luan, cometida por torcedores de uma torcida organizada do Corinthians. Na noite de ontem, em São Paulo, em um motel em São Paulo, Luan, alguns amigos faziam uma festa privada e torcedores do Corinthians invadiram o motel e agrediram covardemente o jogador de futebol, que tem contrato com o Corinthians. Um fato lamentável, terrível, que nós vamos comentar também no campo do esporte, mas que nós precisamos aqui, antes de qualquer coisa, tentar entender a distância entre a paixão pelo clube e a completa falta de entendimento do que é certo e o que é errado nesse contexto de torcidas, de paixão, de torcidas ditas organizadas. Uma série de situações precisam aqui ser colocadas à tona. Como que a gente pode entender o fato além da página policial? Porque existe até mesmo comemoração por parte dos agressores em relação ao que aconteceu na noite de ontem. E isso sim merece que a gente reflita. Até que ponto nós não estamos transformando a camisa do clube em um habeas corpus? Até que ponto nós não, colocando a camisa do clube, não estamos criando também a nossa defesa a atos covardes, como o que a gente viu, o que a gente está acompanhando e que aconteceu com o Luan. Isso caminha para um campo seríssimo, terrível, difícil de se entender, porque se repetem esses atos, se repetem essas situações e a gente só viveu mais uma ontem. A torcida, inclusive, faz um apelo para que se Luan não rescinda com o Corinthians, que mais coisas serão mostradas. É preciso dizer que a festa era particular e paga pelo Luan. Se tinha ou não tinha alguma coisa, isso é uma questão de polícia. Não diz respeito à torcida, muito menos a organizações vinculadas ao clube. Tu pode tranquilamente olhar aquilo ali, ver que ele não é um atleta profissional e buscar rescisão e buscar resolver isso. Ponto. Eu não quero aqui transformar o Luan em Deus. Não é isso. O Luan tem seus problemas, o Luan tem seus erros, o Luan comete muitos erros fora do campo, mas isso no âmbito dos seus contratos ou das suas obrigações profissionais. Nós não podemos confundir essa relação com a barbárie de se entrar em um local privado para agredir alguém de maneira covarde, porque alguém não cumpre ou não é profissional o suficiente com o clube, a paixão de alguém. Então, essa relação é uma relação que merece cada vez mais a nossa reflexão e o nosso entendimento. Eu preciso falar de Luan depois disso. Eu preciso falar de Luan além desse fato. Porque neste dia, também é verdade, Luan tocou o chão. Às vésperas de encerrar o seu contrato com o Corinthians, Luan se desmoraliza no futebol brasileiro. O ato cometido, covarde, que deve ser
amplamente atacado por todas as organizações, inclusive com punições que deveriam chegar no Corinthians, já que se alguém joga uma pilha dentro de um campo, esse clube perde o mando de campo, o que dirá de uma agressão como essa, feita por torcedores que estão cadastrados à maior torcida do Corinthians, clube que leva a paixão de muitas pessoas. Então que se avalie também isso no campo das punições esportivas. E eu estou me referindo ao clube nesse caso. Agora, e Luan? E Luan? Quando, no início dessa semana, eu recebi aqui muitas e muitas mensagens dando conta de que o Grêmio poderia fazer um contrato com o Luan de produtividade para dar mais uma oportunidade. Ele conversou com o Chico Garcia, com o Denilson, e ali ele disse, eu queria uma chance, eu pedi para o Renato para tentar de novo, e tentar no clube, na verdade, no único lugar que Luan deu certo. Porque Luan deu certo em um clube, foi no Grêmio. No Corinthians ele não jogou, no Santos ele não jogou, e no Grêmio ele jogou e jogou demais. Luan é, para mim, um dos alicerces do grande time do Grêmio de 2015, 16 e 17. Mas, quando se fala em Luan internamente, todos se assustam. Exatamente por situações parecidas com a que aconteceu na noite de ontem. E aí a gente fala da porta do motel para dentro e não da cena de barbárie que a gente viu. É preciso não confundir as coisas. Hoje existe uma vontade de abraçar o Luan. A vontade que eu tenho é de abraçar o Luan, de entender que o Luan está doente, porque não consegue resolver as suas questões extracampo, e eu tenho certeza que se tu perguntar para ele, ele tem vontade de não estar vivendo o que ele está vivendo hoje. Agora, a realidade é que este jogador, ou o grande ídolo do torcedor do Grêmio, talvez não se reconstrua mais. E isso nos entristece. Nós já vimos tantos e tantos colocarem a carreira fora em nome dessas questões. Luan, hoje ainda, tem contrato gigantesco com o Corinthians, assim como por muitos anos teve com o Grêmio. Ganhou muito dinheiro na sua vida. Muito dinheiro. Agora, hoje, Luan já caminha para um contrato terrível, 10, 15 vezes pior do que o contrato de hoje, porque simplesmente todos estão vendo o seu declínio. E isso entristece a gente, gremistas, e entristece o futebol. Então, são duas situações bem distintas. O episódio São Paulo Motel Luan precisa ser separado em dois. A incrível falta de bom senso e de entendimento que o torcedor, e aí eu falo de maneira mais genérica, tem em relação às suas frustrações, às suas dificuldades. O que fez a torcida do Corinthians ontem merece uma ação enérgica das lideranças do futebol brasileiro. Enérgica. De, inclusive, se pensar em algo muito forte em relação ao Corinthians. Ponto. Com relação ao futuro de Luan, sempre me parece importante a gente, e é uma coisa de personalidade, eu sempre tenho vontade de abraçar, mas eu não sei até que ponto mais o Luan consegue reverter esses anos de agressão ao seu físico, agressão ao seu corpo. E isso impediria qualquer possibilidade de ter um jogador em alto nível atuando com a camisa profissional do Grêmio. Este é o ponto. Vai jogar em clubes menores? Claro, ele não vai parar. Mas não sei mais se ele consegue encarar o nível que exige Grêmio, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Internacional e todos os grandes clubes brasileiros. Essa, para mim, é a grande discussão que toma conta dos gremistas que olham com pena e com saudade. Nós não vamos perder a ideia de que Luan passa saudade também. Porque Luan é um ídolo importante da nossa relação, é um ídolo do Grêmio, um vitorioso com a nossa camisa,
que honrou a nossa camisa, mas que hoje parece perdido no mundo. Mesmo que isso não justifique nada do que aconteceu ontem. Separem as coisas. Não juntem. Esse é o único pedido que a gente pode fazer. Que se pune o Corinthians e os torcedores. O Corinthians, por permitir o avanço dessa organização criminosa que comanda ele. Ou, no caso, a torcida organizada. Os torcedores, polícia. Não vamos discutir. Polícia. Invasão a um motel, agressão a pessoas, polícia. Tem que fazer. Não tem o que fazer. Isso é só caso de polícia, não é nem pra gente estar discutindo aqui. Com relação a Luan, torcer. Torcer muito. Acreditar e torcer. É isso que a gente espera. Que ele consiga sair disso e que volte a jogar em alto nível. É tudo que a gente quer. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.